de que forma a desigualdade racial no Brasil prejudica a liberdade individual dos brasileiros. A gente vai conversar sobre esse tema hoje no Livres Entrevista com Michael França. Ele é formado em Economia na Unesp, doutor em Teoria Econômica pela USP, pesquisador no INSPE e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais da instituição, sendo também um dos autores do Índice de Desequilíbrio Racial. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Michael, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. E eu queria começar a conversa te pedindo para falar um pouco sobre como é possível medir concretamente o impacto da desigualdade racial, o impacto da discriminação racial sobre a trajetória das pessoas no Brasil. Porque quando a gente fala desse debate racial, a coisa acaba ficando muito polarizada, tem gente que, enfim, usa aquele discurso de é tudo mimimi, ou pessoas que também acham que não dá para tratar disso de uma forma mais objetiva, entra num debate às vezes muito subjetivo, e aí fica uma discussão se tudo é racismo ou nada é racismo. Qual é a visão que você traz sobre esse tema para o debate? Primeiramente, obrigado pelo convite para essa conversa hoje. E esse tema, ele é muito profundo e delicado, porque existem várias camadas. E para medir, por exemplo, que é essa pergunta específica, é algo relativamente complicado de ser feito do ponto de vista estatístico. De uma forma geral, não é nem um extremo e nem outro. Por exemplo, tem aqueles que vão falar que a questão no Brasil é tudo social. A gente não tem um problema racial a ser resolvido. E tem algumas pessoas que vão jogar muito pro lado racial. Vão argumentar que várias coisas na sociedade é discriminação, é racismo. Enquanto, na verdade, é uma coisa meio que ali no meio termo. Você tem um problema racial relevante no Brasil, quanto que você tem um problema social muito relevante também. Tá? E isso dificulta muito, né, a análise e o desenvolvimento de medidas para tentar entender até que ponto você tem um fator racial e até que ponto você tem um fator social. Tá? Isso dificulta porque quando você olha, né, a desigualdade brasileira, você tem uma correlação relativamente alta com a questão racial, com a desigualdade racial. Aí, a partir disso, né, muitos acabam inferindo ali que, basicamente, você tem um problema racial muito grande no Brasil, quanto, na verdade, tem muita coisa ali que está correlacionada com a questão social, tá? Então, a gente precisa aprender a separar as duas coisas, né? Para mim, né, minha abordagem é a seguinte: quando que começa a questão racial? A questão racial, para mim, começa quando você tem ali uma percepção diferente dos negros e indivíduos brancos. Aí essa percepção diferente entre como você vê um indivíduo negro e um indivíduo branco pode levar a uma diferenciação de tratamento, tá? E essa diferenciação de tratamento nem sempre vai ser explícito, tá? Se a gente olhar, por exemplo, o caso americano, lá você tem essa diferenciação de tratamento de maneira explícita. No Brasil, essa diferenciação de tratamento acaba sendo muito implícita. Então, isso dificulta ainda mais você pensar a questão racial no Brasil. Só para terminar essa primeira fala, eu gosto de imaginar o seguinte exemplo, tá? As expressões diretas, né, do racismo foi diminuindo ao longo do tempo aqui no Brasil. Tá? Se você comparar ali a década de 40, 30, você tinha expressões extremamente explícitas, né, do viés racial. Aí a sociedade foi criando conscientização, né, em relação a essa agenda, e hoje em dia, né, você tem manifestações explícitas, né, mas você tem uma carga de manifestação relativamente muito implícita. Então, hoje, por exemplo, você pode ter uma pessoa que tenha total consciência, né, de que não se deve diferenciar as pessoas, por exemplo, pela cor da pele, pelo gênero, sexualidade, enfim. Mas isso pode estar implícito, né, no subconsciente da pessoa, certo? Então, eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagina, por exemplo, uma criança
que nunca teve contato com racismo na vida. Essa criança sempre ficou numa bolha, ou afastada da sociedade, vivendo longe, por exemplo, da civilização. Aí você pega essa criança, pinça ela e coloca na sociedade brasileira. Mesmo que essa criança nunca tenha tido contato, por exemplo, com viés racial, com racismo, etc., na hora que essa criança começa a andar na rua e começa a perceber a desigualdade social brasileira, que está correlacionada também com a desigualdade racial, ela vai começar a perceber ali indivíduos brancos, né, em posições de poder, em cargos, em ocupações relevantes, né, e os indivíduos negros vão ser ali a empregada doméstica, né, você talvez um mendigo, né, e etc. Então, essa diferenciação social que a criança vai começar a perceber, um branco ali passando com um carrão, né, enquanto os negros passando necessidade, pode afetar a percepção racial ao longo do tempo dessa criança, né? Ela pode começar a perceber características brancas, né, da fisionomia branca como tendo um maior valor intrínseco. Aí, na hora que essa criança, por exemplo, vai para a escola e começa a olhar o material didático, ela vai perceber ali que não tem negros, né, na história, na geografia, a liderança negra foi apagada. A mesma coisa com gênero, por exemplo, você não tem muito mulheres ali, né, nos livros de história, geografia, etc. Então, isso pode afetar, por exemplo, a percepção que essa criança tem em relação a gênero e em relação à raça. É o simples fato ali da educação, né? Um livro didático que tende a ter esse certo viés, né? Na hora de formular o material. Essa criança, por exemplo, chega em casa, liga a TV, na hora que começa a olhar a TV, você tem ali uma baixa representatividade negra, né? Você tem uma TV predominantemente branca, enquanto os poucos negros que estão lá geralmente estão em papéis viesados, né? Tem ali estereótipos sendo transmitidos, né? Vai ser ladrão, empregado doméstico de novo, né? Etc. Então, isso também pode afetar a percepção racial daquela criança, tá? Então, o meu ponto aqui é que mesmo que uma pessoa nunca tenha contato com racismo ou com viés racial, o simples fato de se jogar ela na sociedade brasileira pode criar um viés na percepção dessa pessoa. Ela começar a perceber ali características da fisionomia branca como tendo maior valor, né? E não necessariamente essa pessoa vai ter uma atitude explícita relacionada a esse viés racial. Muitas vezes pode ser implícita. E isso vai dificultar muito a nossa análise. E o que seria um exemplo de atitude implicitamente conduzida pelo viés racial? Como é que isso, a partir dessa percepção formada, como é que isso vira um problema social na reprodução desse viés? Uma coisa bem simples é, por exemplo, vamos supor uma pessoa, não precisa nem ser necessariamente branca, pode ser negra. Essa pessoa vai e termina, por exemplo, o ensino superior, e aí, na hora de se relacionar, por exemplo, pode preferir, por exemplo, se relacionar com pessoas brancas, né? Pelo fato de, implicitamente, ela percebe, né, pessoas brancas como tendo maior valor. Entendeu? Então, isso entra um outro mecanismo aí da desigualdade, né, que são meio que os casamentos seletivos. Então, você pega ali, por exemplo, o rico acaba casando com uma outra pessoa rica, né, uma pessoa que tem maior status social acaba também casando com outra pessoa que tem maior status social. Então, você pega aquelas pessoas que conseguiram ter uma certa mobilidade, quando ela chega lá em cima, ela vai querer possivelmente uma outra pessoa daquele mesmo estado. E aí pode, às vezes, até ter outras pessoas, né, negras, no caso, tem um status, né, socioeconômico mais alto, mas esse viés implícito pode impactar, né, a seleção dos possíveis parceiros que essa pessoa vai ter. Parceiros ou parceiras que essa pessoa vai ter. E isso acaba tendo impactos também no mercado de trabalho, né? Eu lembro que uma das tuas colunas na Folha eu li e você fala sobre um estudo que fala que conseguiu medir o nível de discriminação na seleção dos currículos, né? Nos Estados Unidos, eles fizeram esse tipo de experimento que foi, eles pegaram, né, os currículos e os currículos eram idênticos, né, só mudou o sobrenome do candidato, né, e aí mandou para várias empresas e
aqueles que tinham sobrenome que era mais correlacionado, né, com pessoas brancas, né, e aqueles que tinham um sobrenome mais correlacionado com pessoas negras, tiveram uma taxa, né, de resposta muito diferente, né, os que tinham sobrenome de pessoas brancas recebiam muito mais ligação, tá? Mas aqui tem um ponto muito relevante relacionado ao mercado de trabalho, porque muito se pensa, por exemplo, nesse tipo de discriminação direta, né? E tem uma espécie, né, de discriminação que é indireta, tá? Isso é muito importante de ser destacado também. E o que seria a discriminação indireta? Quando você pega ocupações, né, mais do topo, né, diretoria, gerência ou com maior nível técnico, tende a presenciar ali que essas ocupações são formadas predominantemente por pessoas brancas. E acontece o seguinte, quando você tem uma vaga que surge, uma vaga de emprego, em muitas corporações, essas vagas são preenchidas por indicação. Então, se você pegar ali o pessoal que está na gerência, né, diretoria, etc., possivelmente vai ser muito difícil ela ter ali no seu ciclo de amizades, né, pessoas negras para indicar. Possivelmente elas vão ter pessoas ali do seu ciclo social que são predominantemente brancas e que tenha maior renda. Então, você tem um mecanismo de discriminação indireta que vai afetar não só a questão de desigualdade racial, mas a desigualdade em si, né? Porque pessoas, né, que já com maior poder aquisitivo vão indicar outras pessoas com maior poder aquisitivo e aquelas pessoas mais pobres ou que conseguiram ascender, por exemplo, tem ensino superior, pelo fato de não ter, né, uma rede de contatos tão abrangentes, pode sofrer esse tipo de discriminação indireta, tá? Simplesmente pelo fato de não ter uma rede de contato tão abrangente. E a gente consegue medir de alguma forma isso aqui no Brasil. Eu vou pedir também para tu explicar como é que funciona o índice de desequilíbrio racial que se desenvolveu. Uhum. Olha, essa discriminação indireta eu ainda não vi sendo medida aqui para o Brasil, né? Tem esse tipo de medida já documentado por caso americano. É uma coisa que eu quero explorar um pouco mais futuramente, porque eu quero entender um pouco mais sobre isso. A respeito do índice de equilíbrio racial, a ideia é o seguinte: começar a avaliar, né, em medir em larga escala, como que as ocupações no Brasil estão desequilibradas, tá? E a ideia é a seguinte: você pega ali, por exemplo, uma ocupação em uma determinada empresa e verifica ali o percentual, né, de negros que está naquela ocupação. E aí compara, por exemplo, com um percentual de negros que está fora da empresa, naquela região onde ela está inserida, tá? Então, comparar ali, por exemplo, uma empresa que está em São Paulo, olha o percentual de negros dentro dessa ocupação e o percentual de negros no estado de São Paulo. E assim vai fazendo para todos os estados do Brasil, né? Sempre comparando ali com a distribuição da população economicamente ativa que está fora da empresa, tá? E aí, você mede ali o quão desequilibrado racialmente aquela ocupação está. Tá? Você pode ter ali, por exemplo, que você tem um baixo percentual de negros naquela ocupação, enquanto fora da empresa é alto, né? Ou você pode ter naquela ocupação mais negros, um percentual de negros muito maior do que é o da população que está ali fora, né, da empresa, naquele estado. Então, o índice vai medir isso, né? Vai medir se a ocupação, você tem ali uma sobre-representação de brancos, né? E aí vai indicar ali que o índice é de -1 a +1, quando está mais próximo do negativo vai indicar uma sobre-representação de brancos, e quando está mais para o lado positivo vai indicar uma sobre-representação de negros. Então, numa sociedade, por exemplo, que você não tivesse um problema racial histórico, você imaginaria ali que o ER, o índice de equilíbrio racial, fosse próximo de zero, tá? E o IR próximo de zero indica basicamente que você tem a questão da cor da pele, por exemplo, é independente, né? Você não tem um processo ali que está afetando, por exemplo, os negros de entrar nessas ocupações, tá? E aí a gente
consegue fazer essa análise por cada ocupação de uma empresa, comparando ali os dados da RAIS e da PNAD, e a gente consegue agregar também para a empresa inteira e dar um índice, né, do quanto a empresa inteira está desequilibrada, tá? Isso é interessante porque a gente consegue agora começar a avaliar e monitorar, né, ao longo do tempo, de forma mais sistemática, esses desequilíbrios, tá? Uma coisa muito importante de ser dita aqui, tá? As empresas, muitas vezes, acabam absorvendo para dentro delas todo o processo de exclusão social que a sociedade brasileira realiza, né? Então, muitas vezes, as empresas estão desequilibradas, não só por uma questão de discriminação direta ou indireta, mas tem um problema aí também histórico, né? Por exemplo, de educação. No Brasil, né, que os negros vão acabar tendo um acesso, né, a uma boa educação de forma muito mais discrepante, por exemplo, do que os brancos. Então, o que esse índice acaba meio que fazendo não é uma medida de discriminação em si. A gente consegue, né, aprofundar a análise e chegar mais perto disso, de como a empresa está discriminando ou não. Mas a ideia geral é meio que uma medida de exclusão geral da sociedade brasileira, tá? Poderia falar assim, talvez uma medida indireta aí de um racismo estrutural. E aí, o que é interessante é que com essa medida a gente consegue ali avaliar ao longo do tempo, né, uma determinada empresa, um determinado setor, e consegue mapear ali, por exemplo, lugares, né, onde que está avançando nessa agenda relacionada à equidade racial e lugares, por exemplo, que não está conseguindo avançar. E aí, naqueles lugares que a gente identifica onde está avançando, por exemplo, a gente pode ir ali e procurar entender se tem alguma política específica, né, alguma iniciativa específica que aquele lugar fez, tá? Será que, por exemplo, naquela cidade tem um maior investimento em educação, saúde pública mais eficiente, primeira infância, né, ou as empresas ali estão mais conscientes? Então, a gente consegue começar a entender de uma forma mais sistemática, né, as melhores práticas, né, e consegue replicar isso e a ideia é que depois de a gente mapear isso, a gente consegue identificar essas melhores práticas e divulgar, né? Eu diria assim. E por fim, só para complementar, eu acho que uma das questões mais importantes aqui é que uma vez que você consegue identificar ali o como desequilibrada racialmente uma determinada empresa está, você começa a comparar você pode comparar entre aquelas empresas do mesmo setor, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali o Itaú, que está mais desequilibrado que o Santander, que está mais desequilibrado que o Bradesco, né? Isso acaba colocando uma certa maior pressão, responsabilidade em cima dessas empresas para pensar, né, a questão racial com maior cuidado, tá? Porque o que a gente tem atualmente é meio que assim, a gente tem consciência que tem um problema a ser resolvido, um problema racial, mas muitas vezes a gente passa a bola para o outro. Quando você mapeia e identifica, ó, você está muito mais desequilibrado que outra empresa no seu mesmo setor, você coloca meio ali uma pressão endógena, né, para as empresas começarem a refletir um pouco mais sobre isso e ter uma conscientização um pouco maior. Isso é bem interessante. E uma coisa que me vem à cabeça também, às vezes fazendo essa discussão sobre desigualdade racial, eu escuto alguns argumentos de gente que diz: ah, não, mas também tem um fator cultural, porque se você pega, por exemplo, asiáticos no setor de tecnologia têm uma sobre-representação e isso não necessariamente é um problema. Ou se você pega o universo da NBA, vai ter muito mais negros do que pessoas de outras etnias, e isso não quer dizer que a NBA promove um racismo reverso para beneficiar negros. Como é que tu vê essa questão? Porque eu acho que um dos pontos interessantes é quando a gente consegue fazer essa comparação mais segmentada, né, com mais detalhes, a gente consegue tentar entender melhor os padrões de áreas de conhecimento, de setores da economia e faz uma análise mais aprofundada, né? Então, esse ponto que você destacou é um ponto bem interessante e bem complexo, né? Porque, por exemplo, tudo bem, você pode estar, né, vamos supor que você nasce, né, num lar de pessoas asiáticas, né?
E ali você tem, possivelmente, né, em vários aspectos, você pode ter, desde a sua infância, ali, maior contato com tecnologia, talvez seu pai, sua mãe é do setor de tecnologia, eles vão te guiando, né, para aquele caminho, então você meio que tem ali uma trajetória que vai te levar a isso, né? Mas, por outro lado, também tem a questão da construção de estereótipos, né, que isso acaba afetando de forma significativa, né, o desenvolvimento, né, você pode afetar de forma significativa o desenvolvimento de uma criança, né? Então, por exemplo, a criança asiática pode ver, né, como muito natural ela ir para o setor de tecnologia. Agora, por exemplo, um negro da favela, por exemplo, já não vê isso com muito natural. Talvez para ele a maior representação que vai ter ali, né, de jogador de futebol. Começa ali desde cedo, talvez, jogar mais bola, etc., e ter esse tipo de aspiração, tá? Isso acaba sendo um pouco complicado, né, por causa que essa dimensão de estereótipos acaba afetando, né, a vida da pessoa de outras formas, né? Por exemplo, na minha graduação, mestrado e doutorado, era muito comum, né, professores acadêmicos, né, fazer comparação, por exemplo, de mim, por exemplo, com um jogador de futebol, tá? E eles não percebiam o quanto que isso poderia ser até relativamente ofensivo. Então, a questão disso, acho que do debate, né, racial, de estereótipos, etc., também tentar, né, você ter uma educação aí de tentar aumentar, né, a conscientização das pessoas a respeito desses tipos de desafios, né? Porque às vezes a pessoa pode fazer comentários, né, e enfim, de forma muito natural, de uma forma assim, que foi meio naturalizada, né? E a pessoa não parou para refletir que aquilo pode afetar, por exemplo, a autoestima de outra pessoa, entendeu? Então, por exemplo, se eu sou negro, né, já estou num ambiente ali universitário que basicamente era só eu, um comentário desse, assim, de jogador de futebol, você poderia meio que abalar a autoestima da pessoa, né? Falar, putz, eu estou num ambiente aqui que já não tem ninguém parecido comigo e a referência que eles têm de pessoas igual a mim é de jogador de futebol, entendeu? Então, é muito complexo e muito delicado, né? Esse assunto racial. Ou seja, a gente está falando, no fim das contas, de como libertar o potencial individual do peso do estereótipo, né? Como que a gente consegue construir instituições inclusivas em que as pessoas desenvolvem seus talentos independentemente de um estereótipo que ela seja encaixada, né? Exatamente, esse é o ponto, entendeu? Porque tem muito, né, um discurso que eu acho bem interessante de discurso individual, né, de desenvolvimento dos talentos, etc., que é uma coisa muito importante, mas não pode esquecer que muitas pessoas estão muito presas, né, num contexto socioeconômico, né? Então, muitas vezes tem muitas coisas ali, né, que está fora da circunstância da pessoa, né? Então, você tem, por exemplo, uma cultura, né, que gera um viés racial, né, um viés de gênero, isso acaba inevitavelmente, né, trazendo benefício para a população branca, acaba trazendo uma série de benefícios para os homens, né? Então, se já tem aí que os homens brancos, né, já saem na frente em vários aspectos, né, pelo fato de ter esse benefício. Então, se a gente olha ali, por exemplo, mobilidade social, compara ali um branco e um negro de uma mesma condição socioeconômica, a tendência, né, que no final da vida, né, a mobilidade social do homem branco, por exemplo, seja muito maior, por exemplo, do que do negro, do que da mulher, etc. Tá? Justamente por causa que ele vai ter ali uma série de benefícios, né, e privilégios dada a cultura, essa construção cultural, construção social nossa, né, e os negros, as mulheres vão pagar um custo, né, ao longo da vida. Então, a gente precisa criar, né, mecanismos de mitigar, né, esse custo que recai sobre os negros e sobre as mulheres, tá? Porque, basicamente, é meio que isso, né? Você nasce e você tem meio que essa identificação natural que acaba sendo a cor da pele, né, ou o gênero.
né? E isso vai ditar a trajetória do indivíduo em vários aspectos, que é uma coisa que a gente gostaria que não existisse para a gente ter uma sociedade mais justa e mais próspera. Então, como fazer isso, que eu acho que é o grande desafio, né? As melhores práticas, né, e a melhor meio assim de tirar, né, esse peso que está fora das circunstâncias ali do indivíduo, né, que está fora do que o indivíduo não pode controlar e trazer, dar maior potencialidade para o indivíduo se desenvolver a partir do esforço próprio. Eu acho que esse é um grande desafio. Muito bom. E como é que tu avalia a qualidade do debate sobre esse tema no Brasil? Porque às vezes eu tenho uma sensação que o debate acaba ficando muito monopolizado pela questão das cotas, né? E a gente debate poucas outras alternativas ou coisas que sejam, enfim, mais eficientes, que consigam abarcar pessoas em escala maior, né? Que a gente consiga, enfim, chegar na base da pirâmide, de fato. Olha, de forma geral, eu acho que o debate brasileiro, em vários aspectos, é péssimo, tá? Sendo direto, é isso, assim, o debate brasileiro, em muitos aspectos, vai envolver muita emoção e é muito politizado, tá? A gente, para melhorar como sociedade, a gente tem que, de alguma forma, criar um mecanismo de superar isso, né? Porque o debate público do Brasil chega a ser ridículo, né? No meu ver, assim, você sempre está ali envolvido em questões ideológicas, né, políticas, emocionais, etc., e você deixa os fatos, né, e a evidência meio que de lado, né? Então, a gente precisa começar a se basear mais em fatos, né, evidências, dados, fazer um debate mais inclusivo, né, porque você sabe aí que a gente tem, né, pessoas com diferentes percepções, né, da realidade, e nem sempre uma pessoa vai estar certa em tudo. Então, quando você diversifica o debate, né, você coloca novas vozes, nova forma de pensar, isso enriquece demais o debate público. Então, um ponto central eu acho que é o seguinte: durante muito tempo, o debate brasileiro ele foi relativamente monopolizado por algum grupo, né, por um grupo específico, que basicamente são homens brancos, né, de alta renda, que tem uma narrativa ali muito parecida, tá? E agora, tem narrativas que são boas, tem narrativas que são ruins, tem boas que eu falo no sentido que você tem evidência ali por detrás, você tem fatos e dados ali por detrás, né, você tem uma coisa bem construída, mas também tem muita coisa ruim. Mas o ponto, eu acho, um dos pontos importantes em relação a isso é que, assim, mesmo que você tenha uma pessoa bem intencionada e genial ali participando de um debate público, né, propondo políticas públicas, etc., essa pessoa, por máximo genial que ela seja, vai ser incapaz ali de entender toda a complexidade da realidade. Então, por isso é muito importante a gente ter uma diversidade maior, né? Você ter mulheres, você ter negros, você ter indígenas, você ter pessoas de vários cantos aí do Brasil pensando o Brasil, tá? Então, isso, né, tende a enriquecer muito o debate. De uma forma geral, só para finalizar, eu acho que o debate começou a se diversificar um pouco mais, né, o debate brasileiro, novas pessoas, né, surgindo aí no debate público, com novas narrativas, né, e isso eu vejo com bons olhos, né, você tem aí agora um choque de narrativas aí no debate público, pessoas de diferentes áreas, né, diferentes percepções entrando, então, apesar de achar, né, que de uma forma geral o debate público brasileiro não é bom, eu sou otimista por isso, eu acho que está mudando, tá? O meu diagnóstico é que boas pessoas de diferentes meios estão conseguindo, né, entrar no debate e melhorar. Um deles é você, inclusive com a coluna na Folha de São Paulo, que vale muito a leitura, indico para todo mundo que estiver assistindo. E do ponto de vista de caminho de política pública de grande escala para tentar, enfim, diminuir esse déficit, esse desequilíbrio racial, você acha que a gente devia
colocar a lupa em que área do debate? Essa pergunta é muito difícil porque, assim, a questão racial, a questão social, né, não é um fator, né, é a conjunção de vários fatores que eu acho que tem que ser atacado sistematicamente. Então, se você começa, por exemplo, a atuar, né, na política social, olhando, por exemplo, um caso específico só de renda, por exemplo, você acaba suavizando ali, né, diversos desafios, né, que a população de baixa renda encontra justamente por uma deficiência de renda. Você tem outros desafios também que é, por exemplo, como mudar, né, como quebrar a pobreza, por exemplo, de uma forma estrutural, tá? Então, o indivíduo que nasce ali na pobreza, por exemplo, se der renda para esse indivíduo, possivelmente você vai melhorar a condição de vida daquele indivíduo, né? Você vai suavizar, né, essa restrição de renda, mas precisa ir além, né? Você não quer que, por exemplo, esse indivíduo vai ter ali filhos e filhas e vai continuar necessitando dessa renda, né? Necessitando desse tipo de política do Estado. Você precisa quebrar isso de uma forma estrutural, tá? E para quebrar isso de uma forma estrutural, você precisa ali, por exemplo, criar mecanismos para que essa pessoa tenha uma mobilidade social, né? Essa pessoa seja mais produtiva, né? Desenvolva melhores competências, habilidades, etc. Tá? Porque só colocar renda você não vai quebrar, é muito difícil quebrar isso de uma forma estrutural. Então você precisa ali de uma série de outras políticas, né, bem orientadas e bem organizadas no sentido de começar, né, a melhorar, né, a mobilidade social brasileira. A mobilidade social brasileira é ridícula, né? Basicamente, onde você nasce, né, você permanece, tá? Então, seja se você está lá em cima da pirâmide, se você está lá embaixo, é muito difícil você ter algum tipo de ascensão aí. Até teve aí um pouco no passado, mas foi relativamente baixo. Então, para uma pessoa no Brasil sair da base da pirâmide e chegar lá em cima é algo muito difícil. É diferente, por exemplo, no caso americano, tá? No caso americano você tem uma desigualdade ali também, você tem uma mobilidade social bem melhor que a nossa, né? E isso permite, né, com que as pessoas consigam exercer melhor suas potencialidades. E um fenômeno que tem que nos Estados Unidos, em função disso, existe todo um mercado, pessoas negras, por exemplo, bilionários, né? Então, você tem, apesar de haver um nível de desigualdade explícita maior, como tu falou, eu acho que tem um tipo de, não sei bem, um desenvolvimento de classes sociais meio mais transversal, assim, eu acho, né? Que tem, enfim, Uhum. não sei se eu consegui Não, expressar perfeito, o ponto. perfeito. Só que assim, o caso americano é muito diferente do brasileiro, porque assim, nos Estados Unidos, eles já investem em educação há muito tempo, né? Você pega lá, por exemplo, as universidades americanas, tem anos, né, que foram construídas e tal. Então, a sociedade americana teve nessa preocupação com a educação já ali na formação, né, do país. O Brasil não. O Brasil a gente está falando aí começou a se preocupar mais com a educação na Constituição de 1988. Então, a gente tem um desastre aí, social muito grande, um abismo social gigantesco, né, que é esse gap educacional. Então, se a gente trazer isso, por exemplo, para o debate racial, lá atrás eu já tinha uma formação, né, de uma elite intelectual negra nos Estados Unidos, né? Em 1900, por exemplo, você já tinha uma elite ali intelectual bem constituída, e depois em 1940, 50 ali, 60, levou a onda, né, das manifestações pelos direitos civis, né? No caso brasileiro, eu costumo falar que isso está acontecendo agora, entendeu? A formação, né, dessa nova a ampliação, né, da elite intelectual negra no Brasil está acontecendo agora. Juntamente com isso, né, a gente vai ter esse choque de narrativas, né, a gente tem essa questão da ampliação, né, da conscientização dos desafios sociais, mas, de uma forma geral, as relações raciais no Brasil é muito, muito diferente das relações raciais nos Estados Unidos por uma série de fatores, né? Se a gente pegar, por exemplo, além da educação, você tem a questão, por exemplo,
da miscigenação, né? Então, se pegar ali na década de 80, 90, havia ali uma tendência, né, de várias pessoas negras, por exemplo, querer se embranquecer, né, no sentido de ter uma ascensão social, tá? Um exemplo que eu acho bem interessante, que eu sempre costumo citar, setores ali do movimento negro, no censo de 1991, lançou uma campanha chamada Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, né? Porque ali tinha esse mecanismo, né, de as pessoas negras, né, se ver ali como a questão do embranquecimento como uma forma ali de ascender socialmente. Na década de 80, 90 também, era muito comum, né, as pessoas evitarem não gostarem de ser chamado de negro, né, ser chamado de negro muitas vezes era ofensivo, né, para alguns negros, né. Isso mudou muito depois dos anos 2000. Tá? Hoje, por exemplo, os negros não só querem que seja chamado de negros, alguns querem que seja chamado de preto. Então, por exemplo, muitos brancos, né, que era branco no passado, virou pardo, muito pardo começou a se declarar como preto, né? Então, você tem esse processo de valorização da identidade negra e maior coesão, né, a respeito da questão racial no período recente, tá? E isso foi muito em função também das cotas raciais. Tá? Porque se você pega ali, antes das cotas raciais, o debate racial brasileiro era muito restrito em alguns grupos, tá? Com as cotas raciais, você teve ali um debate gigantesco, né? E levou esse processo de maior conscientização dos desafios raciais, muitos negros que antes não se enxergavam como negros começaram a se enxergar, né? Então, você também tem aí um processo de valorização expressivo da identidade negra, e a formação, né, de um grupo mais coeso, né, mais organizado, né, novas lideranças negras estão agora surgindo recorrentemente por causa desse processo de maior escolaridade, tem mais voz aí no debate público, né. Então, o que eu costumo falar que o cenário racial brasileiro atual, ele é muito diferente de uma forma estrutural, tá? A gente está vivendo um novo cenário racial e o movimento negro já representa uma força considerável, né, no debate público brasileiro, e pode vir a ser uma força relativamente poderosa no Brasil daqui a alguns anos, tá? A gente está falando aí de um grupo que está se estruturizando, está cada vez mais estruturalizado, mais coeso, tá? E já está começando a digitar ali algumas pautas, né? E pode vir a ser uma força muito, muito expressiva no cenário brasileiro. Michael França, super obrigado por essa conversa aqui no Livres. Eu que agradeço, mano. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi ótimo ter essa conversa aqui com você. E, enfim, é isso. Fica o convite também para quem se identificou com essa forma de abordar, para que conheça o setorial Luiz Gama do Livros, que reúne associados interessados no debate racial, sob a coordenação do Irapuan Santana, nosso consultor jurídico e coordenador do setorial. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.